que eu não dou conta de descascar. Amém. Vamos lá então na palavra de Deus. Somente crer, somente crer. Vamos lá. São Mateus, capítulo 11, do 1 ao 10. O que fostes ver, deseje ardentemente que Deus use esse pequeno servo para te abençoar. Deus te abençoando, o Eterno te abençoando. E aconteceu que, acabando Jesus de dar as instruções a seus discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: és tu aquele que havia de vir? Ou esperamos outro? E Jesus respondendo disse-lhes: ide e anunciai a João as coisas que ouves e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem, e os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o evangelho. E bem-aventurado aquele que não se escandalizar em mim. E partindo eles, começou Jesus a dizer às turbas a respeito de João: que fostes ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim, que fostes ver um homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas, então, que fostes ver um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta, porque é este de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Amém. Senhor Deus e Pai amado,
nós estamos agradecidos por esta hora preciosa, uma era tão dolorosa, uma era de perdição tão grande, uma era obscurecida, mas há uma luz. E esta luz tem nos trazido lugar de adoração. E temos tido esta experiência, uma vida substanciada de dia e de noite, nos momentos bons e difíceis. Temos presenciado a tua mão poderosa cuidando de nós. Por isso nós somos agradecidos. Fala, Senhor, conosco nesta noite. Eu te peço, Senhor, no nome do teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Assentai-vos. O que fostes ver? O que você veio fazer aqui? Qual é o seu motivo e objetivo? Qual pode ser a distração? Porque a atração da montanha é Cristo. O que pode te distrair? Uma das dúvidas que nós vimos aqui, que João Batista teve dúvida. Será que é este mesmo? É este mesmo Deus mesmo que eu estou crendo? Será que este aí é o Jesus que havia de vir? Será que esta mensagem é poderosa assim mesmo? Como dizem? Será que esta mensagem, nela há um espírito de Elias prometido, vindicado, para trazer-me de volta à palavra original? Mas às vezes tem tantas dúvidas, tem tanta sabedoria própria, que as coisas, as fraquezas dos outros, os problemas dos outros, nos sufocam. Ou sufoca você, meu irmão. Por imaginar, ou até mesmo ver, conviver com Jesus, porque Jesus estava convivendo com o povo, caminhando com o povo, nos dias do Filho do Homem. João Batista encontrou com ele ali nas águas, foi batizado, lavado, cordeiro, pelas suas mãos, andou com Jesus, presenciou os milagres. Mas chegou em momentos, ou no momento difícil da vida das pessoas, que não sabe mais se esta palavra, aquela mesma palavra vindicada, é o absoluto. Nessa mensagem que fostes ver, no parágrafo 3, 4, 5, parte do 6, 7, nós vemos que aquele homem, que aquele indivíduo que foi procurar um certo emprego,
E foi-lhe pedido para assinar o seu nome. Foi dado-lhe um lápis. Então veio a pergunta: você vai assinar aí? É uma coisa meio psicólogo, né? Vou. Você não tem borracha? Não precisa. Eu não erro. Não, então para mim você não serve. Vê isto? Então para mim você não posso te empregar você. Você não vai fazer nada. Porque quando você toma ao serviço de Deus, uma das primeiras coisas na humildade é você descobre que você é uma falha total. É isso aí. Você descobre que você é formado, concebido em pecado e iniquidade, que você sem Deus será uma vergonha, porque você já sabe que o inimigo é mais forte que a carne. O salmista Davi disse isso: os inimigos são mais fortes do que eu. Mas crendo em Deus, se fez chover setas do céu e expeliu todos. Confiando em Deus. Você pode ver? Então você fica constantemente caído. E você sempre está dizendo, talvez, no seu coração: Deus tem sido misericordioso comigo em me ajudar a retornar, a retomar o início, a me erguer. Porque todos os dias nós somos renovados. Esta humildade está em você, minha irmã. Tem que estar em você. Isto está relacionado à sua vida. Que você é dependente de Deus para tudo. O apóstolo Paulo, ele fala que o apóstolo Paulo tinha que morrer diariamente. Morrer diariamente. Aí me fez lembrar de Romanos capítulo 6, 7, 8. E no 6 diz assim: que diremos, pois? Permanecemos no pecado para que a graça venha abundar-se ou abunde? Permanecemos no erro, no pecado, para que as consequências, as feridas, as percas, a depressão, a angústia, as enfermidades, por causa da incredulidade, faça com que eu venha para Cristo. Pela dor, e continue vivendo na caminhada só pela dor. Tem pessoas que vêm para Jesus Cristo, ele vem pela dor. Mas depois de 30 anos está vivendo pela dor do mesmo jeito. Para abundar o pecado nele, para ele crescer, parece que tem que... Ela ser menino, 40 anos, né? 40 anos. Você pega o bebezinho com 6 meses, 1 ano tentando caminhar, depois você fica carregando um homem de 40 anos, tentando caminhar. Você solta e cai. Machuca, vai machucando. Até quando? Bebês espirituais... 70 anos de igreja. De igreja, de Espírito Santo.
não sabe o tamanho do poder que estava naquele dia na terra. Mas Jesus não deixa o homem. Os eleitos não se perdem das bodas do Cordeiro. Os que estão indo para a grande tribulação podem se perderem, podem ser riscados. Mas os eleitos de Deus, quando saem de casa, já tem um motivo e um objetivo porque veio para o culto. Quando sai de casa, entra e sobe aqui, já tem um motivo e um objetivo, porque sabe o que vai fazer aqui, o que veio fazer aqui vai implicar nos céus e na terra, vai implicar no seu lar, na sua saúde. Então sabe realmente o que tem visto. Mas muitos têm que viver de consequências, para que cresça, então, vai abundando o pecado. Mas o apóstolo Paulo fala, de modo nenhum. Nós já estamos mortos para o pecado. Como viveremos ainda nele? O que tem visto? O que tem presenciado em vós mesmos? Não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo, fomos batizados em tua morte? E de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo da morte, para que como Cristo foi ressuscitado entre os mortos, pela glória do Pai, assim também podemos, nós, em novidades de vida. Então considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Ele reina em você. Mas será que isso tem sido reconhecido? E quando isso é reconhecido, o pecado já não terá mais domínio sobre vós. Porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Você pode ver isto? Aí você vê Romanos 8, 12. De maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne, para viver segundo a carne. Veja, não somos mais devedores. Não devemos vivermos impiamente. Você sabe que muitas pessoas nesta mensagem vivem impiamente. Por que os ímpios vão para o lago de fogo? Porque trata mal o povo. Tem justificação muitas das vezes e santificação, mas maltrata, persegue. Não pode ser restaurado os ímpios. Entre aspas. O que é a natureza do ímpio numa pessoa? Ele é uma pessoa que despreza. Ele não precisa de borracha. Ele não erra. Tanto faz, tanto fez. Não respeita valores. Mas se você fazer isso, você vai perder a vida eterna. E eu com isto. Você vai sofrer consequências. Quem mandou Deus me criar? Ele se vira. Você já ouviu isso? Eu já. Mais ou menos estou. Quem mandou ele derramar sangue no Calvário? Eu não mandei, não pedi ele. É. Quem mandou ela ser minha mãe? Quem mandou ele ser meu pai?
E assim a coisa vai indo. Quem mandou ele casar comigo? Hã? Porque ele quis me escolher? Mas foi Deus que vos escolheste, igreja. Foi Deus que te chamou. Ele te chamou dentre os mortos para um papel preciosíssimo. Mas o ímpio, ele é desumano, ele é cruel, ele é bárbaro. Isto não pode ter no meio de nós. Nós somos um povo que sabemos amar uns aos outros. Eu sempre digo assim, tira a palavra amar, coloca suportar. Nós sabemos suportar uns aos outros e permanecemos na mesma fé. Na página 2 ele fala assim: o povo da igreja hoje falha tanto em entender. Ao invés de tentar levantar esta pessoa novamente, só continua empurrando-as para mais longe. Por quê? Não respeita valores, não para pensar e respeitar a condição do teu próximo. Veja isso. Veja Cristo quando éramos mais vis. Ele inclinou e nos ergueu. E assim isto faz com que sintamos que devemos ter esse tipo de espírito, porque ele está em você. Paulo sentia tanto amor por Cristo, irmãos, é bom amar a Cristo. A sua vida já não passa mais a ser condicional. O seu chamado no corpo de Cristo já não é mais condicional. Se ele fizer, se não fazer, então o amor pelo seu próximo, o amor pelo seu pastor, o amor pela sua esposa, o amor entre nós já não se torna mais condicional. Porque já é um amor que chegou na estrutura do amor ágape. Consegue compreender a estatura do varão perfeito. Nada pode lhe barrar. Você tem força, você tem sim. Você tem as virtudes do Espírito Santo. Você sabe quem você tem visto. E vivido e convivido. Paulo sentia tanto amor por Cristo que mandou um recado ao dono que possuía um escravo. Será isso São 1 Coríntios 7, né? Parece 22, 20 por aí. E disse, ele se tornou irmão. Este escravo aí se tornou irmão. E amado. E tudo que ele fez, tudo que te deve ver, pois na minha conta ele devia. Aquele escravo devia. Aquele escravo, um pecador, e tem que pagar. O salário do pecado é a morte.
Mas quando você está em Cristo, você já conquistou a vida eterna. Nesta vida e continua na outra. Vejam, Paulo tinha sido um cristão, portanto que ele sabia que era perdoar. Ele tinha sido perdoado. Ele tinha uma experiência própria. Ele sabia. Porque que muitas das vezes a mãe fala para um filho: não vá por este caminho. Eu já sofri, minha filha. Não vai por este caminho. É um caminho obscurecido. É um caminho de divórcio. É um caminho de aventura. Isto vai lhe dar filhos indesejáveis. Fora do tempo. Não vai por este caminho. E quando você tem intimidade com o Espírito Santo, irmãos, você é diferente. Deus te muda. Você não vai por aquele caminho intelectual mais. Você consegue compreender, discernir a situação. Veja, a base da fé, né, é no perdão. Foi por isso, veja o que Jesus disse, parágrafo 80. Que foste ver uma pessoa que se submeteria aos religiosos, à denominação daquele dia, à política e governo daquele dia, uma cana agitada por todos os ventos, que você pode tomá-lo e arrazoar, e interpretar como bem queira. É a mensagem? Esta é a sua fé que você vê? Que pode todas as coisas no mundo? Agitado por todos os ventos de doutrinas? Ele iria se juntar aos saduceus quando vissem. Um dia é aquilo, outro dia é outro, dia é aquilo, aquele outro. Não fostes ver nada disto. Foste ver alguém bem vestido, um intelectual. E o que foste ver? Ide e mostra para João o que está acontecendo aqui. Vai e mostra para aquele profeta que tem um ministério sobre a vida dele, que tem um chamado sobre a vida dele, que é um eleito de Deus. Tem algum eleito aqui? Talvez a sua vida está nessa condição, a mesma condição de João. Sei em quem tenho crido, sei quem eu tenho visto, mas há momentos que eu fico oscilando. Talvez tenha sido assim em sua vida. Mas Jesus mandou de volta aqueles discípulos dizer a João: os coxos andam, os cegos veem, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, aos pobres são anunciados o
o evangelho, não é um evangelho, não. O. Se tem um o evangelho que anunciar essa mensagem, de uma certa forma limpa, entenda. Você pode ver? Este mesmo Deus é o mesmo que está em vós hoje. É o mesmo que estava lá, está aqui hoje. Hebreus 13:8. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Veja. Mas estão escandalizando em mim. Bem-aventurado é aqueles que não escandalizam em mim. O povo estava escandalizando, o povo estava escandalizado, o povo estava gritando crucifica-o. É a mesma forma com esta mensagem hoje. É por isso que há tanta pressão, que às vezes você chega a pensar, será que esta é a mensagem mesmo que haveria de vir? Um povo que é para ser tão forte, um povo que é forte, mas tem alguma coisa no meio deste povo, que qualquer coisa embaraça, qualquer coisa está ferido, qualquer coisa está caindo, qualquer coisa está se embaraçando, qualquer coisa já é motivo para estar paralisado. Um povo para ser vencedor, um povo constituído vencedor, um povo com estrutura espiritual para ir além de qualquer espíritos imundos, qualquer problema. Mas qualquer coisa tem parado este povo? Não, não vai parar não. Deus quer te curar. Se esse espírito, meu irmão, tem tentado contra a sua vida, ele tem que ser dissipado. Você pode ver isto? Olha aqui para você ver que Deus é Deus de misericórdia. Irmão Bruno fala assim no parágrafo 84, aleluia, misericórdia. Quando eu penso nisto, desperta-me uma coisa. Deus te desperta nessa noite, minha irmã. Deus te desperta. O que você deve fazer? O que devemos fazer? Eu disse para a esposa outro dia, querida, estou com 50 anos, não posso ficar aqui por muito tempo. Então eu saí e fiquei ali na floresta, saí caçando, fiquei lá na floresta um pouco, pensei nisto. 50 anos, qual é o problema? Qual é o problema? Estou nessa mensagem há 17 anos, qual é o problema? Tem 3 anos, qual é o problema? 50 anos, qual é o problema? Então algo disse para me dizer, olha aqui, Deus poderia treiná-lo por 50 anos para fazer um trabalho de 50 minutos. Está entendendo, igreja? Deus te estrutura espiritualmente 50 anos só para te usar 50 minutos da sua vida. Você já parou para pensar nisso? Veja, por que Abraão passou 25 anos crendo naquela promessa? Ele falou assim, ó, você vai ficar 50 anos sendo moldado, 25 anos nessa fé, tá? Só para depois, num período de 9 meses, te abençoar. E daí para frente você vai ver que vai sair uma nação, uma bênção. Veja isto.
Ele pode te treinar, sim, por 50 anos te moldando, para fazer um trabalho de 50 minutos. Qualquer que tenha sido treinado, ou que tenha sido treinamento, Deus sabe o que está fazendo, meu irmão. Deus sabe, não te tombei nem para a esquerda nem para a direita. Mantém firme, olhando para esta coluna de fogo. Ele está tendo um treinamento com você. Ele treinou Moisés por 80 anos para conseguir 40 anos de serviço dele. Deus está treinando o seu povo. Deus está treinando a sua igreja. Eu fico imaginando Esther, quando chegou ali no palácio, até passar por um processo, né? Não teve ou não teve? Como comer, como se comportar, como chegar na presença do rei, não é verdade? Não é assim? Dependendo até o lugar que você vai diante do juiz, é bom você passar por um treinamento. Não você chega de camiseta lá, de boné, de bermuda e fala, oxe, está aprendendo, que da próxima vez eu já sei como, né? Está entendendo, meu irmão? Então, veja, ele treinou ele 80 anos apenas para usá-lo 40 anos. Deus está treinando o seu povo. Deus está treinando a sua igreja. Se somente estivermos dispostos a deixar Deus cumprir a sua vontade. Você está? E enquanto tiver a tua vontade, você dá noivo. Vai treinando. Aquilo que poderia resolver em 4 anos, aí você é bom, né? Redonda para 40. Aquele problema que pode ser resolvido com 10 anos, com 2 meses, aí você redonda para 10 anos, né? Às vezes eu falo comigo assim, meu filho assim, como é que... às vezes eu fico, né? Às vezes ele fica um pouquinho custoso, ele era um pouquinho meio custoso na escola. Era. A palavra é profética. Era. Né? Aí ele toma bomba. E ele fala assim, eu faltei, eu não estudei, tomei bomba. Eu falo, como você ama a escola? Eu falei, eu não amo a escola. Eu falei, mas ama sim, mãe. Você quer ficar lá tomando bomba 5 anos, pelo menos, na mesma série? Como é que você não ama? Todo aluno que ama a escola, luta, se esforça e tem de bom ânimo, você vai tomar bomba 10 anos direto. Você vai ficar na terceiro ano, terceira série por 10 anos. Como eu amo a escola. Mas principalmente essa terceira série, nossa, se eu pudesse, eu ficava uns 20 anos nela. Que amor. Assim é os meninos espirituais. Como eu estou sofrendo consequências no casamento. O casamento tem 15 anos, parece que não muda. Claro, eu sempre falo, né? Só o marido entrar na posição, a esposa assumir o ministério, resolve. Resolveu o problema. Mas vai gostar de estar chibatado nas costas do outro. Vai gostar. Vai gostar de ter um casamento, a família tribulada. E muitas das vezes inconscientes, por falta de ver o tamanho do poder, o tamanho de Deus que está em você mesmo. Veja aí. Então vai treinando. Vai viver de consequências. Consequências. O que o pastor Joaquim falou aqui na abertura aqui? Qual é o preço para a vida eterna? O prazer passa. Se te der 1 milhão de anos, passa. Mas as consequências ficam. Tem que sofrer consequências para ir abundando o pecado. Se eu não perco o pé, eu não tinha vindo para Jesus. Se eu não tivesse nessa cadeirinha de rodas, não estava pregando. Precisou, né? A consequência tem que ficar. A marca do divórcio tem que ficar. A marca da trajetória da prisão tem que ficar. A marca da depressão e os preços, ou melhor, e as consequências têm que permanecer. Por quê?
até ser treinado por Deus para chegar à fé perfeita? É isto? Eleito é revelado. Eleito não fica dando glória para o diabo. Fizeram macumba para mim. Deve ser a esposa, deve ser o ex, deve ser a namorada. Não tem esse negócio não. Nós somos luz no mundo. Nós somos poderosos. Nós somos ungidos. Ungidos do Senhor. Você crê nisso, meu irmão? Agora vamos continuar aqui para terminarmos aqui, que está fechando o tempo, né? Veja aqui. Sabe o que acontece? Deus toma coisas simples. Coisas simples. E às vezes você pode pensar que está numa minoria aqui. A minoria. Deus geralmente está na minoria. Mas, irmão, quando ele se prepara para se mover, ele estremece a maioria com a minoria. Viu o tamanho do poder de Deus que está em você? Ele é Deus. Ele toma as coisas simples para confundir as sábias, não é assim? As coisas vis. Toma aquele irmão vis. Aquelas pessoas que não significam nada. Aquelas pessoas que não estão lá no mundo jogado. E traz ela. E dela faz um material precioso. E enche com o Espírito Santo. E faz dela um vaso de poder. Aonde ele conseguiu o material com o qual fazer o mundo? Você sabe aonde ele conseguiu o material para fazer o qual ele fez o mundo? Ele falou e disse: haja e ouve. Veja, ele tomou um material esquisito, um pregador sem instrução, parágrafo 88, sustentando no deserto com gafanhoto e mel, com que quase nenhuma roupa em torno dele, exceto um pedaço de pele de ovelha, e estremeceu as regiões, estremeceu o governo, e o nome dele hoje é imortal. Deus toma coisas simples. Não se requer grandes coisas, requer coisas simples, usadas corretamente. Não é só porque são coisas simples, mas tem de ser usadas corretamente. Você tem que ser humilde, você é dependente de Deus, mas você tem que ser usado corretamente, tem que ser o instrumento na nota certa, na hora certa, no lugar certo. Então os céus e a terra se ligam. Veja isto. Não só porque são coisas simples. Nem todo homem que vivia no deserto era como João. Nem todo homem que levava uma funda, veja, não era como João. Davi era diferente. Nem todo homem que pegava uma queixada de mula, que era Sansão. Mas quando Deus usava, e quando as suas mãos ungidas eram usadas, aquilo era um servo de Deus. Você pode ver isto? Você é um servo de Deus. Você carrega o poder de Deus. Moisés desafiou os exércitos de Israel, os exércitos do Egito, com uma vara seca na mão, amém? Moisés um dia, vejam, um covarde, como Gerson de Zípora, atrás do deserto, como uma fez ungido a partir da sarça ardente, com a vara seca na mão,
uma esposa sedenta, numa mula, sentado numa mula, uma criança em seu colo, 80 anos de barba, mexendo com o vento, desceu ao Egito e tomou posse. Um homem de 80 anos, com um cajado na mão seca, um pastor, desafiou todo o mundo, o Egito, e conquistou, e saiu a vitória. Um homem, um eleito, escolhido por Deus. Depende do que se faz, meu irmão. Agora você tem humildade aqui, você tem o evangelho aqui, você tem essa mensagem, irmãos? Vocês podem estar, como eu disse, na minoria, parágrafo 93. Mas o que vocês veem ouvir aqui, o que vocês veem apenas para dizer, suas orações. Eu vou à igreja. Vocês veem só para ouvir o nosso bondoso irmão? Tudo isso é bom, mas vamos fazer algo mais do que isto. Venhamos para receber Cristo. Venhamos com propósito. Venhamos para sair daqui esta noite com Ele. Vamos sair daqui para desafiar tudo que está errado, cortar tudo que está errado. Veja, seja o que for, vocês têm obras simples, uma cidade pequena e simples, um povo pequeno e simples, uma igreja pequena e simples, um evangelho simples, mas é ungido por Deus. Grande é o poderoso Jeová, o qual trovejou no além, o qual fez as estrelas, os sistemas solares, o que fez a terra, do que não é parente, e ordenou sua existência. Mas quando ele veio visitar a humildade, ou melhor, a humanidade, ele não desceu em carros dourados, mas escolheu vir em um pequeno tabernáculo na encosta. Veja, o seu nascimento em uma manjedoura de gado, coisa simples. Não estou dizendo isso aqui para você ser pobre, miserável, não. Você pode ver isto? Coisa simples, coisa simples. Você é simples. Veja, está colocando a sua mão. É coisa simples. Agora toma essa unção dessa simplicidade. Use-a. Quer ter poder de Deus? Quer ver Deus agir através de você? Toma a simplicidade. Veja como Deus tomou a simplicidade. Veja a maneira. Não tinha nada de altivez, não tinha nada que nasceu no poder aquisitivo. Não. Nós muitas das vezes pensamos o que agimos. Me entenda. A quem devemos pertencer? Que sociedade? Não. Não é para ouvir isto que Deus envia os homens. Deus envia o seu povo escolhido, seu povo eleito, para ouvir o evangelho, para ir aos pobres e anunciar. Mas o homem tem cuidado do que é seu, o homem tem buscado o que é seu, o homem tem crido em Deus para satisfazer as suas próprias vontades. Tem sido simples? Não. Tem simplicidade? Vou na igreja buscar o que é meu. Se eu puder, eu saio até do culto mais cedo. E nem cumprimento, nem se precisar, nem não olho no rosto de ninguém. Não cumprimento nem o irmão ao meu lado. Não quero envolver? Não quero envolver? Vamos terminar aqui. Vamos deixar isso no nosso coração. No parágrafo 107. Façamos isto com tudo que há em nós, igreja. Façamos a obra de Deus com tudo que há em nós.
evangelizamos com tudo que é em nós. Aonde você pôr as plantas dos pés, Deus é contigo. O que você tem visto, o que está em você, o que Ele verá em você quando se encontrar naquele dia, o que você terá para mostrar, quando tudo estiver presente para mostrar. Pense nisto. Quando você estiver diante de Deus, o que você terá que apresentar? Nós somos comissionados a testemunhar, testificar, pregar esse evangelho, desempenhar o papel que Ele tem proposto para cada um de nós. Marido, esposa, nos seus requisitos, o que você vai apresentar a Ele? Mães, como você vai apresentar seus filhos, como você os criou? Pais, veja, tudo isto implica a simplicidade e a humildade. Como tem sido a sua vida? Abaixa a tua cabeça agora, 5 minutinhos, atrasou um pouquinho, vocês me perdoem. Eu tinha que concluir. Abaixa a tua cabeça. Abaixa a tua cabeça. Fique de pé. Abaixa a tua cabeça. Apresenta sua vida a Deus. O que eu tenho visto realmente? Para onde que eu estou olhando? É mais para os problemas das famílias, da família, problema de filhos, problema das filhas, problemas disto. Isso tem atrapalhado a sua vida, isso tem tirado a sua humildade. Ou você está olhando para Deus pela fé? Você está olhando, Moisés não estava olhando para o mar. Ele estava olhando para a promessa, ele estava olhando para o poder que estava nele. E esta vara seca, Deus disse para me estender sobre esse problema. Então eu não posso ficar pensando na profundidade do mar. Eu não posso ficar pensando na quantidade de água. Eu não posso ficar pensando na quantidade dos problemas. Eu tenho que olhar para o Calvário e olhar o que eu vejo, Deus em mim. E Ele disse, tudo que eu crer, pedir crendo, vou receber. Será que eu tenho crido intelectualmente? Será que não é isto? Fala com Ele, oh Deus, eu quero mais do Teu Espírito Santo. Eu preciso mais do Teu Espírito Santo. Eu preciso mais desta simplicidade. Porque o Senhor é um Deus que age em simplicidade. O Senhor usa uma pessoa simples. O Senhor capacita ela. Ela é incapacitada. Mas se ela é simples e dependente de Deus, se ela está dizendo, oh Pai, sou fraco, toda a minha ciência e conhecimento não é nada, todo o meu conhecimento não vale nada. 1 Coríntios 13, eu posso falar a língua dos homens, dos anjos, ter fé para transportar os montes, para ter o maior ministério, a maior basílica do Brasil. Eu posso ter maior concentração de povos no Brasil anualmente. Mas se não tem o teu amor, a tua simplicidade, tudo será queimado naquele dia. Oh, meu Deus, o que façamos? O que façamos? O que há em nós?
o que fomos ver aqui, o que viemos fazer aqui, o que vamos fazer como sair daqui. Será que vamos ficar razoando entre os problemas? Não, meu Deus, não. Há um poder sobre a igreja, há um poder em nossas mãos. Eu vou orar, você vai orar, você está orando, você está crendo, a vitória está se cumprindo na sua vida hoje mesmo, porque você creu, você chegou ao ponto dessa simplicidade e humildade. Deus te cura, Deus te abençoe, Deus te dá esse reavivamento. Talvez você não tenha esse reavivamento de falar em línguas e rolar para lá e para cá, mas tem um reavivamento desta boa consciência para com Deus e para com os homens. Deus te abençoe, minha irmã. Deus te abençoe. Que este reavivamento de consciência, este reavivamento da intimidade sua pessoal com Deus, cresça de ti e de noite. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Você crê nisto? Fecha teus olhos. Deus, a tua igreja foi abençoada. O reino de Deus está nela. O Senhor identificou, revelou a ela, meu Deus, cada coração aqui, sedento, simples e humilde, sabe que está vivendo dias difíceis, sabe que é uma caminhada, a caminhada para o arrebatamento é um gelo fino, não é tempo de oscilarmos, não é tempo, meu Deus, de ficarmos, de vivermos afoito. E a sua igreja tem perseverado, Senhor. A tua igreja tem buscado. Eu creio que a tua igreja tem lido as mensagens. Se não tem, passa a ler. Aquele que não tinha força encontra força. E eles estão abençoados. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Dá uma salva de palmas para Jesus. Deus abençoe os irmãos pela internet. Que Deus te recompense, meu irmão e minhas irmãs, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe. Se você precisa de uma oração, posição de mãos, pode vir aqui, um som com óleo. Vou estar orando por vocês. Deus abençoe os irmãos. Nós estaremos aqui domingo com a escola sobre a era de Sardes. Domingo às 18h30, venha estar conosco, venha conhecer esta mensagem que precursa a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui no tabernáculo, na rua Jardim das Oliveiras, número 28, bairro Santos Dumont, cidade de Pará de Minas, Minas Gerais. Deus vos abençoe com a fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Deus te abençoe, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.